Boa tarde a todos. Que responsabilidade, né? Gostaria de iniciar aqui esse breve bate-papo que teremos, agradecendo imensamente a presença de todos, ao Tecpar pela oportunidade, né, pela atitude, né, de inovadora, porque não adianta só termos o pensamento, a intenção inovadora, né? O que não faltou aqui foi a atitude do Tecpar, a atitude através dos colegas do IPO, da Blinmed, de nos visitarem, de conhecerem, buscarem conhecer profundamente esse universo e permitirem que essa aliança que se propõe fundamentalmente a promover a translação do conhecimento científico que vem sendo embarcado e que vem sendo direcionado, né, por um movimento regulatório internacional, principalmente ao longo dessa última década que nós vivemos, onde muito se aprendeu, muito foi estabelecido em termos de recomendações internacionais, e eu não posso deixar de mencionar aqui a Anvisa, que teve um papel, vem tendo um papel crucial, capitaneando todo esse movimento de tradução da ciência dentro do universo da medicina regenerativa, como um pilar fundamental da prática médica, da nova prática médica, para esse século, né, onde as doenças degenerativas passam a responder de maneira importante, substancial, pelos índices de mortalidade, por tanto sofrimento, né, e onde a busca por longevidade associada à qualidade de vida, esse binômio, se faz tão presente, né, e tão importante. É fato que estamos vivendo mais em relação ao que vivíamos até a metade do século passado. Agora, como lidar com isso? Como lidar com essas novas falhas que acontecem nos nossos organismos? Então, em nome do Dr. Jorge Calado, gostaria de agradecer a todos aqui, em especial ao Tecpar e aos nossos parceiros, por essa importante aliança. E o meu objetivo aqui de maneira rápida, breve, eu não vou... A gente prepara uma apresentação, mas diante de tantas falas que traduziram tão bem o propósito dessa relação, eu acredito que eu consigo encurtar ainda mais aquilo o que eu tenho a dizer, e que foi muito bem colocado aqui, no que diz respeito à parte técnica, pela colega, doutora Jaeza. Enfim, a ideia aqui é a gente, então, trazer um pouco da fundamentação, justificar essa aliança, o propósito dela e o que nós esperamos entregar a partir daí, de onde partimos e para onde estamos indo. Então, tudo isso começa a partir do entendimento de que a sociedade traz uma demanda. Nós temos doenças aí, hoje estabelecidas, para as quais o pensamento e as ferramentas à nossa disposição, dentro da prática médica convencional, não são suficientes. Então, a necessidade pela busca da inovação, ela é premente. Ela não é objeto de um desejo... por qualquer outra razão, por vaidade, seja lá qual for, que não seja uma necessidade premente. A pandemia que nós estamos ainda vivendo, ela ilustra muito bem isso. A ciência ela não pode correr atrás, ela tem que estar à frente. O agente, há cerca de 3 anos, na inauguração do Centro de Terapia do Albert Einstein, em São Paulo, o diretor da Anvisa ele veio a púlpito, falar para toda a sociedade científica e clínica presente ali no local, que não é a agência regulatória que tem que trazer a comunidade clínica e a científica com ela. É o contrário. Eles têm que ser empurrados por todos nós, por promotores de saúde. Então, nos cabe cumprir esse papel, olhando para a promoção de saúde como um todo, como sendo possível a todos, seja pela iniciativa privada ou pela iniciativa pública. Ambas legítimas. Ambas legítimas. É importante que se frise isso. Então, é fato que estamos vivendo mais 30 anos, em média, do que vivíamos até a década
de 50, que as doenças crônico-degenerativas passaram a ter um papel importante, fundamentalmente importante nos índices de mortalidade. Isso precisa ser encarado, né, frontalmente. E, há não tanto tempo atrás, na década de 90, 1993, foi publicado um trabalho onde se definiu quais são os vértices da medicina regenerativa, né, onde está, como está estabelecido aí o desenho da medicina regenerativa, para que a gente possa, a partir desse macro desenho, pensar nas diversas alternativas, nos diversos caminhos que essa tríade aí que envolve células-tronco, que envolvem os arcabouços, as casinhas onde essas células precisam estar alojadas para que elas possam desempenhar o papel delas, e a sinalização que o nosso organismo vai dar para que aquelas células cumpram determinada função, ou determinadas funções. Então, esse conjunto, essa tríade aí, é que vai responder pelo universo da medicina regenerativa, né? É aí muito importante que a gente conheça isso, e isso a gente está falando de um conceito de 1993. Né? Então, é tudo muito recente, mas os avanços têm acontecido de maneira célere, né? E a gente precisa lidar com isso. A ciência precisa assumir a frente desse processo. E, como eu disse, eu acho que esse é o slide-chave. Eu acho que a gente pode até parar aqui, porque nós vivemos, na última década, a colega Jaís, ela mostrou um trabalho sobre um grupo, né, encabeçado pelo professor Yamanaka, que publicou um trabalho em 2006, falando sobre as células induzidas, células-tronco induzidas, pluripotentes. Esse foi o prêmio Nobel mais rápido da medicina, né? O trabalho foi publicado em 2006, ele recebeu um Nobel em 2012, né, o grupo dele. E esse trabalho teve um impacto para a sociedade muito grande, mas num momento ainda muito turbulento para a ciência, onde, por exemplo, o governo americano ele não investia em pesquisas, não investia recursos públicos em pesquisas envolvendo o uso de células-tronco embrionárias, que era o conceito que se tinha mais claro à época. Somente em 2009, o Obama revoga uma lei federal e o governo americano vem entra no jogo, né? E aí, em 2011, o Papa Bento XVI vem a público em apoio, né, manifestar o apoio da Igreja Católica às pesquisas envolvendo o uso de células-tronco adultas. Em 2012 vem o Nobel do grupo do professor Yamanaka, e muita coisa foi avançando a partir daí em termos de recomendações internacionais, a partir da Sociedade Internacional de Terapia Celular, de pesquisas básicas e outras tantas, né, de maneira universal, porque a ciência ela é universal, ela não é regional, né? Então, aquilo que é entendido como ciência tem que ser reproduzido, tem que ser replicável em qualquer centro, desde que seja seguida a mesma fórmula, respeitando os preceitos éticos, respeitando as chamadas boas práticas internacionais, né, propostas, né, por sociedades internacionais, como a ICH, o Documento das Américas, que o Brasil segue. Então, a gente tem um campo bem descrito, muito bem direcionado a ser seguido. E isso tudo foi estabelecido ao longo dessa última década, né, no mundo. E a Anvisa, o Brasil, entra efetivamente nesse jogo a partir de 2018, com um marco regulatório, que olha para essas três, que através dessas 3 resoluções revisadas agora em maio de 2021, trouxeram luz para os laboratórios que trabalham dentro desse universo da chamada terapia avançada, ou seja, com bioengenharia, com células-tronco ou com células geneticamente manipuladas, né, com engenharia genética. Trabalhando dentro desse universo, a gente está trabalhando com terapia avançada. Isso foi estabelecido a partir do marco regulatório. Então, como trabalhar com essas células, entregando ao final esse material biológico em condição de uso em humanos, né? Isso é de agora. A partir daí foi estabelecida uma outra resolução revisada, que recebeu o número de 506, né? Essa é a 508. A 506 ela trata da possibilidade de uso dessa célula. Como o clínico
deve proceder, ou o pesquisador, para receber essas células e utilizá-las em terapia ou em pesquisa clínica. E sempre que se falar em terapia, entenda-se que ela deve ter passado por uma pesquisa, por um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, em todas as suas fases comprobatórias, para que possa ser registrado. Aí está a cereja do bolo, né? Que é a resolução seguinte, a de número 505, né? Numa ordem invertida, aí, né? Da 508 para 505. A 505, ela é uma resolução que trata da possibilidade de registro dos produtos de terapia avançada, como medicamento. Então, esse foi um recado dado inicialmente pelo FDA e corroborado pela Anvisa, abraçado pela Anvisa, à indústria farmacêutica, de que nós estamos criando uma nova indústria farmacêutica, a indústria biológica, dos produtos biológicos que não representam uma ameaça à indústria que é eminentemente química, que é a indústria farmacêutica tradicional, mas uma grande janela de oportunidade, né? Então, é importante a gente frisar isso, porque a partir, através dessa resolução de número 505, a gente trouxe, né, a gente não, né, os agentes regulatórios internacionais trouxeram para o jogo a indústria farmacêutica, os grandes centros, os grandes laboratórios, hospitais, planos de saúde, seguradoras, uma série de agentes relacionados à saúde pública, privada, né? Então, isso aqui, esse movimento regulatório permitiu, e aí eu vou até finalizar por aqui, encerrar por aqui, esse marco regulatório, ele permitiu uma conexão entre partes importantes, fundamentais desse novo universo, que são comunidade científica, a comunidade clínica, né, os agentes regulatórios, a indústria. É muito importante, estávamos conversando agora há pouco sobre o papel da indústria nisso tudo, né? A indústria que produz todos os insumos, todos os equipamentos que são usados pelos laboratórios, que são fundamentais para o desenvolvimento dessas soluções, eles têm, na sua maioria, os seus produtos homologados para pesquisa e não para uso clínico, né? Mas isso nunca foi feito porque não havia a demanda, mas a demanda existe agora. E é importante a gente juntar essas peças, né, e qualificar todas essas pontas, inclusive os agentes de comunicação, especializados ou não, para que a gente não caia aí no engano do discurso do terreno no céu, né, para que esse caminho, essa jornada, ela seja de fato próspera e longeva, né? E essa aliança com todos esses agentes, capitaneados aqui pelo Tecpar, ela se mostra ou se apresenta como uma tradutora de tudo isso. Trazer isso, possibilitar isso dentro de um centro, tornando o Paraná um centro de excelência realmente para a qualificação de todo esse desenvolvimento que vem sendo realizado, objetivando entrega. Não existe ciência, isso é fato, né, sem entrega, sem compromisso com a entrega. Qualquer que seja ela, a resposta, a gente tem que chegar a uma resposta, positiva ou negativa, né? Então, e eu gostaria de encerrar aqui a minha fala, trazendo uma reflexão de que, a despeito de tudo que a gente possa criticar, né, no Brasil, a gente vive hoje aqui no Brasil um momento ímpar para que sejamos ponta, para que sejamos a cereja do bolo na vanguarda científica voltada à biotecnologia. Por que disso? Por algumas razões que eu gostaria de elencar aqui. A primeira delas, nós temos aqui o respeito à propriedade industrial e intelectual. Nós somos signatários do Tratado de Paris, um dos primeiros. Isso é muito importante, isso faz muita diferença quando nos comparamos a outros países que não respeitam a propriedade intelectual e industrial, né? Então, isso é fundamental. São mais de 140 países signatários desse tratado. Nós temos um RH
científico e clínico no Brasil, respeitadíssimo, de altíssima qualidade, né? O nosso RH, com toda essa qualidade reconhecida internacionalmente, tem um custo muito menor quando a gente compara um estudo clínico sendo realizado no Brasil com outro sendo realizado para o mesmo fim em um outro grande, em um centro maior, né? Nós temos uma dimensão continental, com diversidade populacional, heterogeneidade, né, casuística, uma agência regulatória que segue as principais agências, que segue e hoje caminha lado a lado com as principais agências regulatórias no mundo, EMA, FDA, PMDA, Health Canada, seja quem for. Então nós temos um ambiente aqui o mais promissor possível para que o desenvolvimento aconteça, para que as entregas aconteçam e para que a gente atraia, para que o Brasil atraia iniciativas internacionais para dentro de casa, né? Eu acho que é isso que a gente tem que, é esse olhar que devemos ter de maneira crítica. Ninguém tem autoridade ou tem conhecimento suficiente para vir aqui em cima trazer qualquer tipo de dogma sobre esse assunto, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de ciência, né? E ciência é um caminho em eterna construção, em eterno questionamento, mas não adianta também a gente jogar pedra, né? O que cabe é uma união responsável, né, para que a gente possa construir aí um caminho comum, um caminho que traga, que seja de fato capaz de trazer muito benefício à sociedade, à comunidade, ao país, né? E a terapia celular, a terapia avançada, perdão, vai muito além da terapia celular, a medicina, o universo da medicina regenerativa abre essa grande janela de oportunidade para todos nós. Então fica aqui mais uma vez o meu agradecimento. Eu confesso que pela primeira vez de fato em 20 anos, né, dentro dessa área, eu me emocionei profundamente ali, porque não é só o pessoal que está envolvido, não são as noites de sono perdidas com pai de 3 filhos, então tendo que me virar nos 30, né, vida de pesquisador e clínico e docente, enfim, vocês sabem o que é bem isso. Então, indo atrás de um sonho para o qual não havia ainda uma direção claramente apontada. A RECRIO nasceu em 2014, o marco regulatório é de 2018. Olha a distância, né? Olha o quanto a gente teve que cavar, a gente teve que caminhar, ainda sem uma luz iluminando o nosso caminho. E, de repente, dentro desse ambiente aqui, desse fórum que a gente está tendo, ouvir colegas, ouvir referências nacionais e internacionais, fazendo menções assim como o colega bem disse, não de uma promessa para o futuro, mas de uma necessidade de uma entrega para o presente, para o hoje, para agora, né? As doenças degenerativas, elas estão aí, elas precisam ser enfrentadas hoje. Nós temos aí diversos trabalhos em curso, eu elenquei alguns, mas não acho que caibam aqui nesse momento, por exemplo, voltados à imunomodulação de pacientes portadores de Covid em estágio moderado, para modular a cascata inflamatória do indivíduo. Então, é um novo conceito da prática médica que visa não você estabelecer uma prevenção efetiva à manifestação da doença, mas preparar o indivíduo para enfrentar a doença em melhores condições. Eu acho que essa em parte, a regra do jogo para esse século que a gente está vivendo. Até que a ciência volte a assumir uma posição à frente de todos os males que afligem a humanidade na área de saúde. Muito obrigado pela oportunidade, em nome da RECRIO, em nome da Aliança RECRIO-ANADEM, o IPO, a BlimMed, o TecPar em especial, e o IPO envolvendo todas as vertentes, o núcleo de ensino e pesquisa, e a todos vocês por disporem desse momento, dessa tarde aqui, para que a gente pudesse ter
esse bate-papo para que a gente pudesse trazer essa discussão à pauta, né? E parabéns, meu agradecimento ao governo do Paraná, ao Estado do Paraná, por ter abraçado essa causa e tomado essa atitude, saído da inércia da intenção, né? Muito obrigado.